Olá, tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão, nós vamos fazer o Recordando Rotas de Geografia, tá? Revisando aí os capítulos 1 e 2, onde nós estudamos as diversidades, né, econômicas e sociais do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país extenso, né, grande em extensão territorial, e também que existe muita desigualdade no nosso país. Em razão, em virtude de não termos uma educação de qualidade, de não termos saúde de qualidade, nós vimos vários fatores que desencadeiam essa desigualdade, né? Nós vimos também alguns indicadores que são utilizados para medir essa desigualdade. O PIB, né, Produto Interno Bruto, a renda per capita, entre outros. Então, vocês vão agora fazer a revisão, né, através do Recordando Rotas. Se tiver dúvida, pode voltar lá nos capítulos, fazer leitura, tá? Para encontrar aí as respostas e tirar as dúvidas de vocês. E caso a dúvida persista, depois das atividades, depois da correção, ou durante a realização das atividades, você pode deixar a sua pergunta lá na nossa sala de aula virtual que a gente vai responder, tá certo? Então, ali na página 161 do livro de vocês, do Recordando Rotas, nós iniciamos as atividades. A taxa de mortalidade infantil é um indicador social que calcula a quantidade de crianças que morrem no primeiro ano de vida a cada 1.000 nascidas vivas. A taxa de mortalidade infantil do Brasil está representada no gráfico abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E nós temos aí esse gráfico mostrando, cada pontinho desse representa uma marcação dessa taxa de mortalidade, tá? Então, aqui, em 2015, a taxa estava aqui entre 14 para 15, né? Já em 2000 ela estava em 20, 30. Então, nós conseguimos observar que houve uma queda nessa taxa de mortalidade, o que é positivo, tá? Então, marque com X a única opção que justifica adequadamente as informações do gráfico. Então, você vai ler essas questões e vai assinalar com X. A taxa de mortalidade infantil pode aumentar se houver maior investimento na educação. Saneamento básico e acompanhamento médico regular diminuem a taxa de mortalidade infantil. Os países mais desenvolvidos do mundo têm altas taxas de mortalidade infantil. O Brasil melhorou a taxa de mortalidade infantil porque se tornou um país menos violento. Então, você vai marcar uma opção que está correta. Explique com suas palavras a seguinte frase. Em razão de seu processo de colonização, o Brasil apresenta uma população altamente miscigenada. Você vai explicar essa questão, nós já vimos nos livros de história, né, a questão da miscigenação, a mistura dos povos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam os índios, então aí já começou a mistura entre os índios e os europeus. Depois, houve a trazida dos africanos para o Brasil, então já houve uma terceira mistura. Depois que os africanos vieram, nós tivemos também a situação da imigração, que aí vieram pessoas de diversos países, Alemanha, Itália. Então, como muitas pessoas vieram de muitos lugares diferentes, hoje o Brasil ele é um país miscigenado. Quando eu falo em miscigenação, eu estou falando em mistura, né? Nós temos aqui no Brasil a mistura de várias raças, de vários povos, tá? E aí você vai explicar isso com as suas palavras na questão 2. 3. Expectativa de vida ao nascer é um indicador social que demonstra o número médio de anos que as pessoas têm de vida em determinado local. A tabela abaixo apresenta a evolução da expectativa de vida do Brasil de 1940 a 2017. Então, por exemplo, em 1940, a expectativa de vida ao nascer do homem era de 42,9 anos e da mulher de 48,3 anos. Em 2017, a expectativa de vida ao nascer era de 72,5 anos.
e do homem, e da mulher 79,6. Então nós podemos observar que desde 1940 até 2017, a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou, né? Então agora você, com essas informações do quadro, você vai responder as questões dessa tabela, tá? Sobre essa tabela. Marque com um X a opção correta. As mulheres brasileiras desde 1940 vivem mais que os homens? A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer em 2017 é de 79,6 anos. Os países com maior IDH do mundo, lembrando, né, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, apresentam atualmente menos de 76 anos de expectativa de vida ao nascer. De 1980 a 2010, o Brasil teve um aumento de mais de 20 anos na expectativa de vida ao nascer. Então, você vai marcar com X a opção correta. Qual a importância do indicador social expresso na tabela acima? Então, nós temos aqui expresso o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é a importância desse indicador social, tá? Para que ele serve? Por que ele é importante? As regiões brasileiras, agora aqui nós já iniciamos a revisão do capítulo 2, tá? As regiões brasileiras apresentam diferentes atividades econômicas e maneiras de distribuir a renda no Brasil. O termo abaixo da linha da pobreza é utilizado para se referir à pessoa que não tem condições de obter o necessário para viver, recebendo rendimentos mensais de menos de R$ 406. Observe a ilustração e responda as questões 1 e 2. Então, aqui nós temos a ilustração, né? Mostrando aí para vocês. Menos de 15%, de 15% a 30%, de 20% a 45%, mais de 45%, tá? Então, aqui a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, a gente vê aqui que na região norte, né, existe mais de 45% da população abaixo da linha da pobreza. Ou seja, que ganha menos de R$ 406 para sobreviver em um mês. Marque a opção correta quanto à leitura e à interpretação do mapa. Apenas a região sul tem menos de 15% da população abaixo da linha da pobreza. Todas as unidades federativas da região centro-oeste têm de 15% a 30% de pessoas abaixo da linha da pobreza. A maior parte da região nordeste tem de 30% a 45% abaixo da linha da pobreza. Somente as regiões do norte têm mais de 45% abaixo da linha da pobreza. Então, para responder essas questões, você precisa relembrar, né, o que nós estudamos. As 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Para você poder localizar aí cada uma dessas questões. Caso você tenha dúvida ainda em localizar as regiões, vai lá no caderno de vocês. No início do ano, nós fizemos o mapa do Brasil, depois o mapa das regiões, depois nós fizemos os estados. Então, lá você vai conseguir fazer essa localização, tá certo? Número 2. Em sua opinião, 26,5% da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza é um bom indicador? O que o país deve fazer para melhorar esse índice? Então, 26,5% da população brasileira estando abaixo da linha da pobreza, ganhando menos de R$ 406 por mês. Você acha que isso é um bom indicador? E o que o país pode fazer para melhorar esse índice, né? Então, nós já conversamos que o que pode melhorar esse índice? Melhorar a qualidade da educação, melhorar a saúde, né? Dar uma estrutura para a população para poder melhorar aí a questão do índice da pobreza, tá? Oportunidade de emprego. O Brasil apresenta grandes desigualdades econômicas. Observe o gráfico a seguir e responda as questões 3 e 4. Então, aqui nós temos um gráfico: Brasil, renda média da população da região centro-oeste e suas unidades da federação em 2016, tá? Então, região centro-oeste é a nossa região, né, onde nós moramos. E aqui nós temos o de azul, unidades da federação, de bege, areia, grandes regiões, né? E aqui a totalização do Brasil. Então, observem, né? Centro-Oeste chegou aqui em 2000,
Mato Grosso do Sul, quase 2.000, deve ter uns 1.800, Mato Grosso uns 1.900, tá? Distrito Federal, 3.500. Utilizando o gráfico acima como base, julgue C para certo e para errado em cada um dos itens a seguir. O Distrito Federal é a unidade da Federação da Região Centro-Oeste que apresenta a maior renda média da população. Os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul têm renda superior à renda média da região Centro-Oeste. Segundo o gráfico, o Distrito Federal não apresenta desigualdade de distribuição. A renda média da população da região Centro-Oeste é maior do que a renda média do Brasil. Tá? Aí vocês vão observar aqui e vão marcar o C e o E. C para certo e E para errado. Segundo o IBGE, o Distrito Federal em 2018 teve 0,602 de coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini, como nós vimos nas aulas anteriores, é uma forma, né, de medir a questão do desenvolvimento aí, né, do IDH e tudo mais. Com essa informação se relaciona como essa informação se relaciona com o gráfico acima, tá? Porque nós vimos lá que o Distrito Federal, ele tem a distribuição de renda muito desigual, é a mais desigual do país, né? E isso se justifica, pelo que nós vimos no livro, por ser uma região em que tem políticos com altos salários, enquanto tem outras pessoas vivendo com desemprego, né? Então, isso aqui ficou, né, justificado com o que foi falado lá no texto, né? Observe os gráficos abaixo e marque. Opa, aqui já é capítulo 3, então essa aqui é a nossa última questão, né? Do capítulo 2, para vocês realizarem aí as atividades de vocês, certo? Então, façam as atividades do capítulo 2, né, do Recordando Rotas, as atividades do capítulo 1, do Recordando Rotas, tá? Que aí tá nas páginas 161 a 163, com bastante capricho. Se tiver alguma dúvida, né, como já coloquei para vocês, podem retomar lá no caderno, né, de vocês, no livro, porque revisar é isso mesmo, tá? Então, pega o livro de vocês, vai lá, faz a revisão, volta nas páginas que nós estudamos, do capítulo 2, do capítulo 1, tá? Aqui do capítulo 1. Achando aqui. Do capítulo 1, né? Com muito capricho, com muito empenho, da maneira que a gente sabe que vocês são capazes de fazer, né? Vou continuar pedindo para vocês, eu deixei até o recadinho aqui, ó. Se possível, fique em casa, se cuide, né? Faça aí cumpra com as recomendações, né, do Ministério da Saúde, para que você fique bem, fique saudável, lave as mãos várias vezes, faça uso de álcool em gel, né? Todos os cuidados que nós precisamos ter para que o mais breve possível a gente possa estar juntos novamente, né? Quando estamos aí rezando, torcendo para que tudo isso passe e a gente consiga aí nos encontrar brevemente, tá certo? Então, gente, por hoje a aula é isso. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau!